Gratidão. Então, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, antes de entrar aqui, de vir aqui para o estúdio com a Paula, eu até estava dando uma olhada nas energias. Peguei a ressonância Schumann, alguns outros parâmetros e nós estamos novamente com ela lá no alto, né? Estamos com 77 Hz, o que já indica que as energias devem estar atuando em todo mundo, nesse exato momento. Já desde ontem, hoje, provavelmente vai seguir atuando. E eu vou explicar daqui um pouquinho para vocês o pós dessas energias todas também. Então, mais uma vez, gratidão e vamos lá. Para começar, o que seria, propriamente dito, a ressonância Schumann? Tá? Ela é o espectro eletromagnético do nosso planeta. E o que acontece? Então, usando termos mais simples da gente abordar, é como se fosse a aura do nosso próprio planeta. Assim como nós comentamos em outras oportunidades, nós estamos fazendo a nossa ascensão. Então, nós ficamos variando a nossa vibração. Ora, estamos um pouco melhores, ora, estamos um pouco mais baixos, mas a nossa ressonância, a nossa energia também fica fazendo essa oscilação. Então, o planeta também faz isso, até por ele ser um organismo bioelétrico, assim como a gente. Então, a ressonância Schumann, ela dá parâmetros para a gente ver como que está a aura do planeta. Então, alguns dias atrás, nós observamos muitas entradas energéticas, entradas de flashes solares, né, de classe M até classe X, que entraram. Depois disso, começa essa integração energética, tanto pela gente quanto pelo planeta. E essas energias, elas começam a fazer as modificações no nosso próprio sistema. Isso começa a nível de corpos sutis e vai descendo até que essas sensações chegam no próprio corpo físico. E com o planeta não é diferente. Então ele também nós vamos monitorando junto nisso tudo os sismos, os terremotos, também os vulcões, o comportamento que eles têm. Então, além disso, nós também temos as tempestades solares, que também estão atuando nesse momento, mas as energias que vêm do Sol central, Alcione. Então, tudo isso causando grandes impactos em todos os organismos vivos aqui no planeta. Então, hoje, propriamente, que a ressonância ela está bem alta, como a imagem aqui está mostrando, deu 77 Hz, ela cravou, não faz muito até. Porque se você olhar nesse gráfico, você vê que é recente aquele clarão branco que tem ali. Então, nós já entendemos que a energia entrou valendo. Isso foi, não sei a hora certa, tá? Que isso aconteceu, né, Paula? Mas não faz muito tempo, não. Então, pode ver que tem outros flashzinhos de luz ali branco um tanto antes também, e essas energias elas vão chegando diretamente na gente. E como que tudo isso, a gente já abordou em algumas outras lives e tudo mais, sobre flashes, sobre energia, sobre a ressonância Schumann propriamente dita, mas como que isso vai atuando no nosso corpo? Como que isso que sintomas vai trazendo? Como que a gente vai se sentindo? Eu vou primeiro citar alguns mais comuns, depois, Paula, se você quiser, pode mostrar também alguns outros, o pessoal também comentar alguns outros sintomas, mas eles vão começando por tonturas, enjoos, cansaço, sono, muito sono, também noção de espaço-tempo, as pessoas perdem essa noção de como se tivesse muitas vezes deslocado do tempo linear, e dentre outros. Você vai sentir também esses sintomas em alguns órgãos, tá? Alguns órgãos no corpo físico. Algum tempo atrás a gente falava muito sobre o intestino. Quando essas energias ficam altas, o intestino muitas vezes tende ou a trancar ou a soltar. E vale a gente pegar um outro
parâmetro que muitas pessoas estão abrindo agora processos de, vamos chamar purificação, processos de ajeitamento, ajustamento de bexiga e rins. Tá? Então, talvez algumas pessoas já estejam apresentando ou apresentaram durante a semana passada, pouco antes, cistites e também infecções urinárias. Isso tudo tem ligação direta com essas energias. Aqui também comentaram na irritabilidade altíssima, sim. Dor de ouvido, sim, eu vou explicar daqui a pouco todos os canais, mas como que essa energia ela vai andando ali, vai atuando. Tá? Então, esses são os principais sintomas, mas nós vamos ter mais uns quantos. Tá? Também, um outro fator bem importante, que até lá no meu canal, o pessoal está cobrando que eu prometi e ainda não consegui gravar um vídeo explicando sobre o chakra humeral. O chakra humeral, ele geralmente é o chakra onde a energia tranca. E com toda essa movimentação energética acontecendo nos nossos corpos, vai começar a trancar para muitas pessoas o chakra humeral. Então eu prometi lá gravar um vídeo sobre como dispersar a energia no chakra humeral, só que eu não consegui, eu até estou em viagem, tá? Estou em viagem, e foi a primeira vez que eu fiz uma viagem com o Pedrinho, sem a mãe dele junto, e foi tenso, foi tenso a noite, foi tenso tudo mais, mas nós estamos aí. Então, não consegui gravar esse vídeo também em função da viagem, mas o chakra humeral, para quem não sabe, ele é atrás da nuca, tá? Não bem aqui onde é que eu tô com o dedo, um pouco mais para baixo, tá? Um pouco mais para baixo. E a energia, ela tende a trancar nesse chakra, tá? Eu quero gravar um vídeo explicando como dispersa a energia, mas você vai precisar que outra pessoa disperse para você, tá? Dando passes dispersivos. Tá? Eu tô fazendo até com a mão aqui lá atrás, fazendo essa movimentação, mas eu gravo um vídeo depois explicando isso bem certinho. O que acontece, né, pessoal? Conforme a energia ela vai entrando, ela começa a entrar nos nossos corpos sutis e vai descendo. Então, nós já explicamos também sobre os corpos. Vai chegar em determinado momento que ele começa a chegar nos corpos que lidam com o nosso sistema mental emocional. Até chegar lá no duplo etérico, que vai ser essa parte onde a gente sente mais no físico. Então, por isso, irritabilidade, todas essas outras coisas. Cãibras também você vai ter, principalmente espasmos, podem dar nas pernas. Aquele momento que você está quase pegando no sono, vem aquele espasmo. E por que isso? Pressão intracraniana e zumbido nos ouvidos também, tá? Isso tudo a gente vai tentar dar uma abordada, assim, pegar aqui as coisas que às vezes eles acabam me passando aqui, principalmente o Dr. Alonso, no sentido de como essa energia se molda através das glândulas. Quando a gente pega, por exemplo, essa região toda da cabeça, nós vamos ter 3 glândulas importantes, mais o labirinto, todo o córtex cerebral, toda essa região também, mas a gente tem ali o hipotálamo, pineal e hipófise, junto ao labirinto. Essas tonturas têm a ver com o labirinto, ele recebe uma rotação energética diferente. Então as glândulas também começam a integrar essa energia, incorporar essa energia e fazer uma movimentação um pouco mais acelerada. Então, enquanto o seu organismo está se adaptando a tudo isso, o próprio labirinto ele começa uma atividade, tá, que vai se regulando aos poucos. Então, isso causa também essas tonturas, dores de cabeça. A gente vai ter o canal auditivo e o canal ocular também tendo conexões com todas essas glândulas, com toda essa transmissão de informações. Então, quando nós falamos que os nossos sistemas eles estão atualizando em DNA e hormônios, vocês imaginem que partículas de luz, tá? Pequenos fótons de luz, eles começam a circular pelo seu organismo carregando informações.
E essas informações, elas não vêm assim, como é que eu posso explicar? Elas não vêm de uma vez. Você não vai pegar o seu DNA, não vai pegar os seus hormônios e simplesmente eles se atualizaram. Isso vai sendo feito de forma bem gradativa, conforme essas energias vão entrando. Então o seu corpo ele passa a se adaptar, porque a gente pode falar que isso tudo são pequenos flashes solares. Tá? Quando muitas pessoas falam daquele grande flash solar, então isso são adaptações. Nós estamos indo para um mundo de regeneração, um planeta 5D, onde o planeta está fazendo isso, e a ressonância Schumann nos mostra isso, essa variação que o próprio planeta faz na sua aura, na sua frequência, e nós também estamos fazendo. Então, essas informações elas vão vindo aos poucos, vão sendo integradas. Então, você imagine, tá? Só para tentar ser um pouco mais claro, você imagine a hipófise e a pineal, tá? E elas começam a jogar, isso vem descendo dos corpos sutis, essa energia chega nessas glândulas, algumas informações são decodificadas e vão sendo transmitidas para os sistemas, para os órgãos, tudo mais. Você imagina, então, tudo isso trabalhando em conjunto, jogando pequenas informações. Muita gente sabe que quando se altera um pouco de hormônio no nosso sistema, isso já altera o humor, já altera uma série de coisas. Muitas pessoas fazem injeção hormonal para regular algumas glândulas, alguns sistemas. Então é isso que vai acontecendo. Nós temos também nós estamos tendo alguns sintomas de cansaço, aumento do sono também, essa atividade toda celular de quando as células vão fazendo essas pequenas transformações, elas necessitam de um descanso maior, de um tempo maior para recuperação. Então a gente vai sentindo isso tudo também. Quando você pega região digestiva, vai pegando outras regiões que vamos dizer, da região mais abaixo do corpo, elas também vão sentindo. Então você pode ter enjoos, você vai ter órgãos que começam, o intestino a trancar, a bexiga começa também a fazer um processo de purificação. Até comentei em uma outra live que a bexiga, né, o sistema urinário, ele é o último a expelir o que o corpo está colocando para fora. Então, muitas pessoas estão, nesse momento, também tendo problemas, vamos chamar assim, por ali, porque já estão sendo colocadas coisas para fora. Semana passada, muita gente relatou estar com isso, tá? Estar com problemas nessa região. Eu digo isso porque eu trabalho com muitas pessoas, atendo muitas pessoas, e então eu observo a movimentação. E chegou até mim muitas pessoas com essa característica. Então a gente vai pegando todo esse conjunto de coisas e trazendo para a gente, porque nós estamos passando por tudo isso também, por toda essa transição, por todas essas mudanças, e a gente vai se entendendo, vai olhando para o nosso corpo, vai olhando o que ele precisa, vai olhando o que dá para fazer com isso. Inclusive, essa é uma pergunta que muita gente faz, mas quando está acontecendo tudo isso, quando as energias estão nesse patamar, o que eu faço para mim me adequar, para mim conseguir transitar por tudo isso de uma forma mais harmônica, né? Não sei se você está aí, Paula, para a gente debater, para explicar também para as pessoas o que elas podem fazer, o que elas podem fazer para, vamos dizer, deixar isso tudo ser mais sutil, mais leve. Sim, sim, com certeza. Eu acho que, primeiro de tudo, procurar se alimentar de uma forma bem mais saudável. É claro que a gente não precisa fazer nada radical, né? As pessoas já acham que tem que fazer tudo radicalmente agora. Não, mas procura uma coisa que eu dou dica e eu faço muito, apesar de eu não ser nutricionista, mas o que eu vou falar aqui não vai fazer mal para ninguém, é comprar frutas, as frutas que tiverem lá no mercado. Não precisa ser as frutas caras, nada disso, as frutas que tiverem lá.
Faz um suco e acrescenta nesse suco gengibre, que é ótimo para infecção. Isso me ajudou muito. E a couve. E bate no liquidificador. Se você quiser adoçar com mel ou com açúcar demerara, eu não adoço com nada. E toma aquilo. Muita gente vai falar, ai, mas é muito ruim. Gente, é igual tomar remédio. Você prefere tomar um suco desse ou tomar um remédio? Ou tomar uma injeção? Porque o que acontece? Não que eu seja contra a pessoa se medicar, não é nada disso. Tem que ir no médico, tem que ver o que precisa ser feito. Mas quando você cria um hábito de tomar esses sucos, sopa de legumes, pega os legumes, também põe gengibre, também coloca couve. Por quê? Porque isso aumenta a nossa imunidade e libera o corpo de infecções. Exato. Evitar o máximo. Eu sei que às vezes é bem difícil comer tanto alimento industrializado, tanto, não precisa comer tanto não. Diminui um pouco. Eu vou dar um Isso exemplo, já Paula, disso que você está falando, e vai ficar bem simples do pessoal entender, tá? A gente está recebendo energias todos os dias. todo dia. Quando Muita, você né? vai lá e compra uma fruta, uma verdura, o que acontece? Faz muito pouco tempo que isso aí está lá na feira, no mercado. Então, essas frutas, essas verduras, elas já estão com essas energias Sim, 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 sim. atualizadas de poucos Também. dias. Produtos industrializados, talvez alguns foram fabricados faz pouco tempo, mas geralmente, além de ter todo o processamento, tudo aquilo que tem, eles têm ainda uma energia mais antiga. Como está indo tudo muito rápido, quando você come uma fruta, uma verdura fresca, ela está atualizada energeticamente também. Isso. Além E de você tudo, sente, né? isso, ainda tem isso. Tá? Porque a gente acabou de falar, o planeta faz também, isso não é espiritualidade, ressonância Schumann é um dado científico. Sim. A gente está falando de ciência aqui, não é? Então isso tem comprovação total dessa ressonância, onde a normal, dizer, normal que a gente sempre teve era em torno de 8 Hz. 7 Hz, é isso mesmo. 7,8, né? É, bem baixinho. Isso. E nós estamos falando em hoje energia de 77. 76. Isso não é uma coisa assim baixa. É energia. A 5D, para vocês terem uma ideia, ela começa em 40 Hz, mais ou menos. Está com Nossa, 77. Então, é energia pra caramba pra chegando aqui. caramba. Pra E, caramba. e aí tem algumas outras coisas, né? Você beber água. Nosso Sim. organismo ele é muito constituído de água. Mas eu estava esperando esses comentários, você explicar um pouco também, para passar aqui o que eles me orientam também. O melhor de tudo sempre a gente fazer é deixarmos, nos entregarmos ao processo. Perfeito, perfeito. Porque o que acontece? Não adianta você, quando está dentro dessas energias, querer fazer todas as meditações que você não fez. Isso não vai deixar o seu sistema tranquilo. A melhor coisa é você ficar leve, você ir deixando isso tudo agir. E lógico, aí você vai pegando. Nós estamos aqui observando mais de perto o corpo físico. Então você vai fazendo coisas que deixem o seu corpo físico leve. Descanse, faça uma meditação, se der, vá para a natureza, faça Isso. aterramentos, coloque os pés na terra, na grama, na areia, coma coisas leves. É aquela coisa, você vai sentir que tudo isso vai deixar você mais leve e essas energias elas vão se integrar de uma forma mais natural, de uma forma mais harmônica. Então, isso é muito importante. Você não Perfeito. entrar em colapso, não entrar como a gente diz, entrar em parafuso Isso. no sistema mental emocional. Perfeito. Esse de entrar em contato com a natureza, praticar exercício, fazer uma caminhada que seja, subir as escadas do teu prédio, qualquer exercício por 15, 20 minutos diários já vai também oxigenar teu cérebro, tua circulação, vai fazer o teu corpo liberar as toxinas que precisam ser liberadas, né? Então eu acredito que você se entregar a isso sem medo, sem pânico do que está acontecendo, porque vai passar. É só um período.
para que você se adapte, para que essa máquina, que é o nosso corpo humano, se adapte a esse novo planeta, vai levar um tempinho aí de adaptação, como qualquer coisa. Sim, quando uma Agora, energia... sim, é muito forte, gente. E quando você pega uma energia, quando energias maiores entram, elas demoram 24, 48, 72 horas para elas, vamos dizer, irem se adaptando no seu sistema. E aí vem, vamos dizer, a bomba. Então Sim. você imagina uma bomba hormonal sendo jogada em você também. O que acontece? Se você pegar esses dias, a gente estava falando, trazendo algumas mensagens dos pleiadianos, onde diziam, estão entrando classes muito fortes, de classe M até classe X, sem parar. Porque assim, o que acontecia alguns anos atrás? Vamos voltar lá 10, 12, 15 anos atrás, a gente tinha isso também. Só que era esporádico que isso ia acontecendo. Esporadicamente você tinha alguma entrada de energia maior, só que agora não, a gente não sai. Quando terminou os efeitos de uma, já tem duas entrando novamente. E a tendência é que isso fique, que isso continue de forma mais progressiva. Até os pleiadianos, eles, um tempo atrás, eles comentaram que para a gente ter, vamos dizer, o flash maior, ou ter super flashes, primeiro as nossas estruturas teriam que se adaptar com flashes medianos. Eu acredito que a gente está dentro desses flashes medianos, modulando todo o nosso sistema para esses flashes maiores. Então, é a questão da gente ir se adaptando. Uma outra coisa que eu sempre comento, Paula, quando a ressonância está muito baixa, tá? Quando ela está, você imagina ali 6 Hz, 5 Hz, tá? O que acontece? Quando ela está nesses valores, é como se a gente não tivesse recebendo ancoramento energético externo. Tá? Não tem energia externa sendo emanada aqui no planeta. E aí nós vamos ter que fazer o nosso próprio ancoramento. É como se a gente tivesse que dar um gás extra para nós mantermos. Aí você pega, né, dando um exemplo assim, imagine que uma pessoa, ela já está fazendo os seus processos, tudo mais, e ela já vibra nos 15, 20 Hz. Quando vai a 5, ela vai ter que fazer uma movimentação gigante para ela ancorar a energia, para ela manter a frequência dela estável. Então tem tudo isso. Outra coisa que você comentou sobre desintoxicar, né? Se você quiser, eu explico um pouco também sobre o intestino, sobre como que isso Quero, com acontece. certeza. Bora. Então, eu não me lembro se eu já falei isso, mas vou repetir. O que acontece, sim, com alimentações mais pesadas, né? Dando exemplo, assim, carnes vermelhas, tudo mais. Quando o alimento ele tem uma dificuldade maior de ser digerida pelo intestino, ele vai acabar ficando alojado lá, demora mais para fazer esse processo. E o próprio intestino, então, esse alimento, ele começa a fazer um processo como se fosse uma putrificação lá no intestino. E isso gera gases ácidos. Essa acidez vai chegar no sangue e vai ser distribuída para os órgãos. É isso que causa muitos colapsos, entende? Nos sistemas de órgãos. Uns entram em superatividade, outros entram em superdefesa, uma série de coisas. E o que acontece? Então a gente fala muito em ter o organismo alcalino, ter o organismo sem toxinas. Tá? Quando você fala em tomar um suco com uma couve, tá? A couve ela é fibrosa. Você vai ter outros alimentos fibrosos que vão ajudar a empurrar isso no intestino, jogar isso adiante. Além de você colocar, por exemplo, abacaxi, limão, algumas coisas que, embora sejam ácidas, no organismo atuam de forma alcalina. Tá? Então, isso tudo é válido, mas eu vou passar um outro também aqui que eu acho bem legal e bem válido para o pessoal. Tá? Quem conseguir o sal marinho, tá? Eu indico sempre o sal de Mossoró, que ele é mais puro, não esse sal marinho de cozinha. O sal E o marinho... sal rosa? Não, esse não, para isso que eu vou explicar não. Melhor é o sal marinho. Aí eu sempre até recomendo os das salinas lá de Mossoró, tá?
como é que você faz isso? Você vai fazer um escalda-pés com esse sal. Você vai colocar uns 10 litros de água morna, não quente, para 200 gramas de sal. E vai colocar os pés dentro de uma bacia, de um recipiente. E o sal vai puxar as toxinas. Porém, quanto mais puro for esse sal, por isso que eu recomendo esse de Mossoró, ele vai fazer um processo como se fosse uma osmose ali. Estou falando esse nome, tá? Mas vai fazer o organismo vai puxar todas essas propriedades que o sal tem, em torno de umas 80 e poucas para dentro. A única coisa que tem que cuidar é que não dá para ficar com isso mais que meia hora, porque senão começa a voltar as toxinas para o organismo. Quem faz isso pode até observar, às vezes, nas primeiras vezes que faz, a água tende a ficar um pouquinho mais escura, porque está puxando mesmo as toxinas. Então, suco verde também, quem faz, né, colocando couve, que é uma fibra, vai também estar fazendo um processo bem similar também. Mas, resumindo, é isso. Nosso organismo, pela alimentação, por uma série de coisas que a gente faz aqui, ele ainda tem muitos metais, ainda tem muitas coisas para serem colocadas para fora.